Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, um espaço para compartilhar ideias, para aprendermos juntos, vivermos experiências, histórias inspiradoras do mundo do empreendedorismo, de um jeito leve e direto. É um bate-papo entre colegas que eu conheço, sei da trajetória e aproveito para trazer aqui para ajudar você e para que eu também aprenda. Eu sou Marçal Siqueira, sou jornalista e sou o responsável aqui pelo Cápsula Cast, sou anfitrião do programa e a conversa promete hoje provocar boas reflexões e muitos aprendizados práticos. Eu não tenho dúvida de que você que está nos acompanhando vai aprender muito. Hoje eu recebo o Caleb Duarte, um cristão, marido da Alicia Duarte, empreendedor da área de estética masculina e imagem do homem. Ele soma vivências em vendas, liderança desde cedo e uma trajetória que passa por comércio, moda e também, meu celular tocando, vou parar aqui, moda e perfumaria também. Até construir projetos de alto padrão no segmento masculino. Em 2017, fundou em Campinas a O Barão, uma das primeiras barbearias com estética masculina integrada. Hoje, ele está à frente do Profeta em Maringá, um centro de estética masculina com mais de 100 serviços exclusivos e personalizados, indo de corte, barba, a visagismo, saúde capilar, depilação, massagem, podologia e estética facial. O que me chama a atenção na história do Caleb é uma frase que ele aprendeu e carregou como chave. Tudo o que eu não consigo fazer é porque eu ainda não sei e eu posso aprender. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Obrigado, é um prazer, espero conseguir trocar boas figurinhas com você aí hoje, né? E a gente discutir e dividir conhecimento. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um Cápsula Cast esclarecedor e, como eu falei contigo, nós não somos donos da verdade e às vezes tem alguma pergunta que parece que está tudo bem, mas do outro lado aí você vai dizer, ó, essa parte ainda tem uma evolução, estou crescendo nisso e é legal porque do outro lado tem alguém também que quer ver pessoas bem-sucedidas, mas não super-heróis maquiados. Eles querem ver gente que vive a vida, que tem dores, que tem medo, que tem angústias e continua crescendo. Para a gente dar uma esquentada aqui, antes de entrar no seu negócio, no negócio que você conduz hoje, quando é que você sentiu que você tinha um viés, uma veia empreendedora? Na verdade, a minha curiosidade me levou a questionar muita coisa. E quando eu entendi que eu podia aprender algumas coisas, e isso me ajudou bastante a resolver problemas. E aí, quando, assistindo muito podcast, na época não era nem podcast, passava muitos vídeos no YouTube, eu via muitos empresários falando, mas por curiosidade de saber o que eles sabiam, eu descobri que o empreendedorismo ele nasce de você encontrar uma solução para um problema. Uhum. E aí a minha curiosidade me levou a isso com muita facilidade. Então eu acabava solucionando problemas dentro das empresas que eu trabalhava, criava novas soluções, novas ideias, e chegou um certo momento que eu quis fazer isso para mim, né? E você começou a trabalhar cedo. Sim. Vendas na prática desde cedo. Que habilidade de vendas você entende e considera a mais decisiva para o sucesso de hoje? Olha, eu acredito que vendas ela não tem assim uma cereja do bolo. Não tem algo que mude uma chave. Mas tem alguns princípios. E o primeiro que eu aprendi foi o menos gostoso, que é a frustração. Lidar com a frustração. Então, eu, por querer o meu dinheiro, na minha adolescência, com 12 anos de idade, eu fui vender sorvete na rua. Eu tinha minha casa, não precisava, tinha meu teto, tinha comida, tinha roupa, mas meu pai tinha uma criação de que ele falava, tudo que você quer, você precisa conquistar. Então, você tem casa, você tem comida, você tem roupa, mas se você quer algo diferente, você tem que se virar. E aí isso me levou a sair para vender sorvete na rua com 12 anos de idade. Uhum. Justamente porque na época eu queria comprar pipa para soltar. Menino. Uhum. E eu aprendi naquele momento a lidar com a frustração de não conseguir vender, de não conseguir performar. E para mim aquilo foi muito frustrante, ao ponto de eu não querer saber de vendas. Eu falo assim, isso é uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, é vender, por conta da frustração.
E mais tarde eu fui entender que o não, né, a frustração do vendedor é igual o sangue na roupa do médico. Faz parte do trabalho, né? Então lidar com isso facilita você a buscar o sim. Porque nas vendas você tem mais não do que sim. Você considera que, como um vendedor de picolé, quando menino, você não foi bem sucedido ali naquele momento? Não. Eu tive mais frustrações, mais nãos do que sim. Então isso me levou realmente a aquela dor, né, de você menino ali, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia o porquê, né, não conseguia entender o porquê da situação. Isso me levou a pensar um pouco sobre vendas, de que não era tão fácil assim, né, que não era algo tão natural, que precisava de algo mais. E depois isso me levou a desenvolver uma curiosidade sobre esse assunto, né, o que é realmente vender? E aí eu fui passando pelas etapas que talvez a maioria dos grandes vendedores passaram, que é você aprender a tirar pedido, né, fazer atendimento, e aí depois você conseguir performar na parte mais psicológica da venda, de você entender a necessidade, e apresentar soluções que fazem a venda em si. Hoje você está à frente do Profeta, aqui em Maringá, um centro de estética masculina. A gente falou aqui com mais de 100 serviços agregados ali, e eu queria que numa frase você me dissesse o que é o Profeta e por que ele não é só mais uma barbearia, o ambiente. O Profeta, de conceito hoje, ele é um centro de estética masculino. Por que ele não é só mais uma barbearia? Porque lá você encontra tudo o que o homem precisa em um só lugar. Por eu vir de São Paulo, em São Paulo a gente vê um valor muito grande de você conseguir economizar tempo, especialmente para o público empresário. Então, tudo que eu pude pensar no sentido de comodidade e de solução para esse público, a gente colocou. Então veio desde ter um manobrista para estacionar o carro num estacionamento próprio. Por quê? Facilidade, comodidade, né? Permitir que o empresário ganhe tempo. Permitir que o empresário corte o cabelo e faça barba e ao mesmo tempo faça unha. Permitir que no mesmo lugar ele consiga fazer uma massagem relaxante e uma podologia, né? E apresentar essas soluções voltadas sempre para a parte estética, né? Saúde e imagem para o homem. Eu quero apresentar aqui para quem nos acompanha, quem já está no Cápsula Cast, já acompanhou outros episódios, sabe que o Profeta Barbearia é um parceiro, e eu não trouxe o Caleb aqui porque ele é um parceiro, porque eu já conheço um pouco do lado empreendedor do Caleb, das lutas, das dores, da gestão de equipes, das dificuldades de um negócio que alguém pode sair e copiar, né? Ele vive isso hoje, né? Das dificuldades de repente, um bom barbeiro, uma boa massagista, uma boa podóloga pode querer montar o seu próprio negócio. E aí, cai a qualidade? Como é que fica? Ele consegue trazer alguém de mercado? Qual o atrativo que o Profeta tem para os profissionais que trabalham lá? E quando eu conheci, eu trouxe o Caleb, mais precisamente o Profeta Barbearia, aqui para o Cápsula Cast, para que ele fosse um apoiador também de outros empreendedores. E eu quero trazer esse VT do Profeta Barbearia aqui para nós. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir, mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta, para homens de valor. Muito bem. Até a gente olhando para o vídeo, você não fez um vídeo, ou você não brifou para a agência, né? Foi a Vmark que fez, né? Você não brifou para a agência ou para a produtora de vídeo que você queria
algo comum. Como é que foi isso? Por que você buscou apresentar o seu negócio sem falar diretamente do negócio? Justamente porque eu gosto de fugir um pouco do padrão comum e de mostrar o que está por trás daquilo que a gente faz. Muitas vezes isso é normal do empreendedor, a gente pensar no dinheiro, pensar naquilo que a gente faz, né? A recompensa disso é algo muito importante, não tiro o valor disso, mas, né, dentro da minha filosofia de negócio, do que eu penso do negócio, a solução, aquilo que a gente apresenta como solução e o que está por trás de tudo aquilo, que seria a filosofia do negócio, vale muito mais do que o resultado final. Então, a ideia é mostrar realmente que a gente tem uma preparação, um estudo, né, uma organização, uma capacitação profissional que é fora do comum do mercado para a gente servir o cliente naquilo que a gente serve. Então, quando eu descobri lá no começo de que empreender seria buscar soluções que resolvem o problema do cliente em si, eu mostrar isso para mim faz todo sentido. De que tudo aquilo que foi estudado, que foi preparado para que no momento ali que o cliente chegue a gente possa dar o show. Mas existe todo o trabalho de bastidor antes disso, todo o ensaio, todo o treinamento, né, para que a gente possa fazer o melhor show possível, porque é o que o cliente merece. Vale a pena, você que não conhece Profeta Barbearia, que você marque de repente um serviço, eu diria que o básico, como corte de cabelo e barba, que o homem faz, e experimentar os outros serviços, porque essa comodidade, fato é que nos ajuda muito. Eu, pensando exatamente no dia de hoje, né, foi um dia que, além dos exames de rotina, além do treino, dos clientes que eu atendi de manhã, eu tive um dia extremamente corrido, e que só vai terminar lá para as 10, 11 horas da noite hoje. Não dá para que alguém que seja empreendedor de negócios não se aproveite do tempo, utilizando-se do Profeta de uma maneira que tudo esteja integrado, que ele vá para lá e desde o carro dele ser manobrado aos serviços que podem ser feitos simultaneamente, alguns deles, certamente você vai ganhar tempo. E tempo, a gente tem falado muito sobre isso. É mais do que dinheiro, é escolha. Se você faz escolhas ruins com o seu tempo, certamente você entrega o seu tempo para alguém e que não te devolve dinheiro. Esse é o problema. Vou abrir o bloco 2 aqui. Para abrir o bloco 2, o tema é outro. Caleb, visão de negócio e posicionamento. Eu coloquei aqui entre parênteses a visão que puxa a execução. Você disse que o empreendedor vive em busca de construir uma visão. Qual é a sua visão de negócio hoje? E como essa visão evoluiu desde a época do Barão? Eu acredito que parte da visão, na minha concepção, ela é dada por Deus. Se não toda ela, né, parte dela é dada por Deus. Porque existem muitas coisas que são inexplicáveis no sentido de que você, de repente, tem uma ideia. Então, me lembro muito de José, né, o sonho que ele teve, a visão que ele teve, que foi algo totalmente dado por Deus. E que no decorrer da história, a gente percebe que essa visão foi uma previsão do futuro, né, do que aconteceria, que é baseado no propósito que Deus tinha para ele. Claro que também, vendo a história de José, a gente vê todo o percurso que provavelmente Deus teve que trabalhar coisas no coração dele para que ele chegasse lá. A visão do profeta hoje, ela é muito nesse sentido. E quando começou lá atrás no Barão, a visão era a mesma. Eu tinha a mesma ideia de poder servir o homem no máximo de soluções possíveis. Escolhi o público masculino por gosto, por me dar bem com o público masculino. Escolhi trabalhar com o público executivo, porque ele tinha a conversa que eu gostaria de ter. Puxar a mentalidade para frente, questão de ambiência, do que eu gostaria de ser. Então eu sempre procurei atender, trabalhar e me comunicar com pessoas mais velhas do que eu. Todos os meus melhores amigos são mais velhos do que eu, e eu gosto de estar cercado de pessoas assim. E isso foi moldando a minha visão de negócio. E hoje a minha visão de negócio, ela parte de 3 princípios, né, que regem a minha vida profissional. Então o primeiro princípio deles é o servir. E aí eu trouxe esse princípio, né, que eu aprendi com o meu pai
que ele me ensinou através da Bíblia, que o maior mestre que já existiu, né? Ele se fez carne, veio ao mundo e em um certo momento, num certo episódio, ele sendo o criador de todas as coisas, ele cingiu, né, o seu lombo com uma toalha, né, se ajoelhou e começou a lavar os pés da criatura que ele criou, né? E ele disse naquele momento que, né, essa era a referência do reino dos céus. Aquele que queria ser o maior deveria ser o menor, né? E ele, como o maior criador de todos, serviu. Qualquer serviço que a gente faça nem se compara ao que ele faz. Mas a gente vai estudar um pouco, né? Você vai ler um pouco de Dale Carnegie, você vai ler alguns outros autores, né, que vão falar sobre psicologia social, sobre atendimento, sobre vendas. E aí você vai entender que o poder do servir é muito grande. E as pessoas precisam daquilo que você tem, e esse servir vem agregado com excelência, né? Porque eu posso servir, mas também não ter excelência. E aí não entrego o que precisa. Exatamente. Né? E as pessoas, de um tempo para cá, em especial, não digo no mundo dos negócios, mas na mentalidade humana, as pessoas gostam de ser servidas. Exatamente. Elas não têm o hábito de servir, né? Às vezes é o fato de, não é toda hora que eu faço isso, mas quando me lembro, faço, abrir a porta do carro para minha esposa. Às vezes alguém vê eu fazendo isso e fala, nossa, devia ser comum, né? Deveria ser comum. E não é, para muitos não é, né? Eu chamar o garçom e pedir a comida dela, perguntar o que você quer comer, ela fala, eu quero eu chamar o garçom e eu falar com ele, as pessoas falam, mas ela não pede, né? Ela não serve o meu prato. Não que ela não possa fazer, mas eu prefiro perguntar o que ela vai comer e eu servi-la. Mas isso para muitos é demodê, isso é ultrapassado, né? Exatamente. Mas essa visão de servir, ela entra numa questão de mercado, que existe uma prática ali que todo mundo já passou por isso, né? Quando você está, por exemplo, no seu carro, você para num semáforo, uma pessoa vem até você com um pote de paçoquinha ou com balinha, com alguma coisa, todo mundo tem uma sensação ruim, né? Você sente aquela trava, aquela sensação de, né? Você levanta um escudo ali emocional imediatamente. Porque aquela pessoa está vindo até você para ser servida. E você se vê numa posição de ter que servir alguém que você não queria fazer aquilo naquele momento. Uhum. E vendas e o empreendedorismo, ele é totalmente o contrário. É você olhar para a pessoa e falar, no que eu posso ser interessante para você? E se existe algo que eu posso ser interessante para você, você vai comprar de mim. Quando você olha para o seu mercado, o mercado de estética masculina, você enxergou o que alguém não enxergou? Já tinha alguém em referência? Você olhou para fora do modelo de negócio que você tinha? Como veio essa ideia de fazer um centro mesmo de estética? No começo, eu acredito que talvez exista alguém que faça um modelo parecido com o meu em algum lugar, mas eu não conheço. Então, quando eu fiz esse desenho de negócio, esse modelo de negócio lá em 2017, ele foi 100% pensado nisso que a gente conversou agora. Na ideia de servir, né, com excelência. Então, eu tinha falado dos 3 pilares. O primeiro é servir, o segundo é a excelência, que eu concordo com você matou exatamente o que eu prego lá, né, que não adianta só servir sem ser com excelência. Se vai fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Então, servir, excelência é o segundo pilar. E o terceiro pilar é verdade. Verdade. Que daí verdade entra honestidade, lealdade, né, fazer com o coração. Então, esse pilar é um pilar muito importante na vida da gente, mas na empresa, para mim, ele muda o jogo. Então, não entra dinheiro, não entra sucesso profissional, sucesso pessoal, entra aquilo que eu olho para o meu cliente e falo, o que eu posso melhorar para ele aqui, o que eu posso servir ele aqui, em que eu posso ser útil para esse cliente. E aí isso construiu toda a ideia. Como é que você faz para transformar a visão, inclusive aproveitando-se dos pilares, né? Para que não seja apenas uma ideia bonita e que seja algo que saia do papel como prioridade para a rotina e para cumprimento de meta? Para mim, na minha jornada pessoal, esse foi o ponto mais frustrante. Porque a cabeça que funciona fácil em criar, ela normalmente vai ter dificuldade de executar. E na execução é o caos. Acontece o caos. Então, na execução, você se depara com ideias que não funcionaram, e aí às vezes você monta um sistema que as pessoas não conseguem compreender o seu porquê. Você se depara com gestão de pessoas, você se depara com traições, você se depara com mentiras, você se depara com falsidades. Então, o caos acontece na hora de você criar.
Então, é como numa peça de teatro, né? Ou numa apresentação de balé, onde a pessoa que idealizou a peça, né? Ela tem tudo aquilo montado na cabeça, ela vai transmitir aquilo para os ensaístas, para os bailarinos, e aí na hora dos ensaios, aí tem a bolha no pé, né? O calcanhar que torce, a pessoa que pega gripe, né? E aí chega na hora do show, você tem que fazer o que dá. Então, para mim foi muito difícil eu conseguir sair daquele idealismo, daquele perfeccionismo e aceitar politicamente aquilo que é possível de ser construído. Isso é uma negociação diária. E é uma briga, com quem é perfeccionista, é uma briga mental muito grande, entre você aceitar aquilo que é possível ao invés daquilo que você idealizou. Então, quando você deve aceitar, quando você deve lutar para melhorar, isso é uma briga diária. São coisas que, em muitas das vezes, eu não tenho a resposta. Quando o assunto é excelência, e você fala de um dos pilares, né, do teu modelo de negócio que é a excelência, na boca do cliente, o que você ouve dele para ter a certeza de que você foi excelente? Eu tenho alguns costumes que é normal de mercado. Eu costumo usar clientes ocultos. E eu costumo chamar alguns amigos mais próximos e pedir para eles, fale a verdade do meu negócio para mim. Uhum. E isso me abre um leque muito grande e eu gosto disso. E inclusive quando acontece, por exemplo, de algum colaborador sair da minha empresa, a minha última conversa com esse colaborador é: fale mal da minha empresa para mim. É o meu último pedido para você. E a pessoa já está no espírito de sair, né? E já não tem mais nada a perder. E essa pessoa fala mal do meu negócio para mim. Uhum. Que é onde eu consigo observar aonde eu não estou sendo competente. Você sofre com isso? Não, eu amo isso. De verdade, assim, eu amo esse momento. Porque é o momento onde eu consigo perceber as minhas falhas. E eu sempre trago essas falhas para mim. Porque no final das contas, às vezes a culpa é de outras pessoas, mas a responsabilidade é sempre minha. E eu gosto de ouvir isso porque realmente me permite aperfeiçoar. E é como o pai que dá aquele puxão de orelha no filho e fala: você tá errado nisso aqui, né? E aí você percebe que, poxa, se eu não consertasse isso, eu teria esse problema. Então, para mim é muito importante ouvir. Você deixa o perfeccionismo nessa hora na prateleira, esquecido, para ouvir e aprender. E aprender. Muito bom. Acho que é uma estratégia que faz parte, né, do modelo do RH, que é a entrevista de desligamento, mas nem sempre a entrevista é tão aberta assim, né? Você instiga, mas não no nível que você está instigando a pessoa a ter a liberdade de falar o que ela quiser e o que é ruim, né? Para que você possa, de alguma maneira, tirar proveito daquilo. Essa é a ideia principal, não é a ideia inicial, né? A ideia principal. Vamos conhecer agora também um outro parceiro de negócio aqui, que é Flávio Pamplona Alfaiataria. Eu conheço também os serviços da Flávio Pamplona. Boa parte dos meus dias aí eu estou de Flávio Pamplona. O Caleb também tem uma pegada para o Flávio Pamplona. A gente faz meio que um círculo virtuoso de empreendedores, eu na minha área, Caleb na dele, o Flávio, o Vinícius, o Davi na área deles, que é lá no Pamplona, Alfaiataria, mas no fundo a gente está no mesmo ambiente onde pensamos em visão, em excelência, em gente, em sermos referência naquilo que nós nos propusemos a fazer. Vamos conhecer Pamplona Alfaiataria. Muito bem. Se você não conhece, convido você a conhecer. Boa parte dos noivos que vão se casar, as assessoras
sempre estão por lá, né? E a equipe do Flávio prepara tudo com uma excelência que chama a atenção. O que é legal é que você compra um terno lá, ele é ajuste eterno. Deu uma engordada? Vai lá, ajusta. Emagreceu? Vai lá, ajusta de novo. Você não perde, né? Você não fica com algo horrível em você, porque você pode voltar lá e resolver isso. Vou abrir agora o bloco 3. Vamos falar um pouquinho de pilares e pilares inegociáveis. E aí vai entrar aí gestão de pessoas, que certamente seja o lado difícil do crescimento. Você falou um pouquinho dessa frustração já. E nesses pilares inegociáveis do seu trabalho, vamos lembrar quais são mesmo. Vamos lá, vamos lembrar. Os meus pilares são servir, excelência e verdade. Ok. Bom, e aí você tem que falar isso para quem vai entregar o serviço. Para quem vai para o servir, para quem vai para a excelência e para quem vai para a verdade. E do outro lado você tem alguém que é um empregado. Eu sei que você tem sistemas de parceria, mas bem ou mal, ele não é o dono. Sim. Como você faz as pessoas que trabalham contigo acreditarem nisso que você fala e defende? Eu acredito bastante assim no sonho pessoal. Cada um tem o seu objetivo pessoal. E o profeta é o meio para a pessoa atingir seu objetivo. Então, quando a pessoa se dispõe a ser um profissional, o meu trabalho é permitir meios técnicos de que ela aprimore tecnicamente. Então a gente faz sempre um trabalho de aperfeiçoamento profissional, até porque, guardadas as proporções, o nível do mercado não é o mesmo nível que a gente coloca lá para atender o nosso cliente. Então eu preciso sempre fazer um aperfeiçoamento do profissional para trabalhar com a gente lá, técnico, mas eu percebi na minha caminhada que o aperfeiçoamento pessoal tem uma importância igual, se não maior, do que o aperfeiçoamento técnico. E aí a gente entra nessas conversas desses pilares, e o meu maior desafio, especialmente nos últimos anos, foi entender que servir o cliente para mim sempre foi muito fácil, sempre foi prático, sempre foi automático para mim servir o cliente. Mas eu tive que aprender a servir o profissional. O cliente interno. O cliente interno. Para que eu pudesse entender as demandas dele. E essa foi uma descoberta recente, não foi uma descoberta antiga. E isso tem sido um desafio para mim, né? Porque eu sempre imaginei que nós dois uniríamos forças para servir o cliente. E aí eu acabo me vendo numa situação onde eu tenho que servir o cliente e servir o profissional, né? E aí que muitas vezes entra o crescimento. Então quando a pessoa escuta sobre valores, entende o que é servir, o quanto isso é importante, o resultado que isso traz, entende o valor da excelência, o quanto ela tem que estudar, se empenhar, desenvolver para servir melhor, cada vez melhor, né? Aí, e a pessoa deixa, por exemplo, de lado o pilar da verdade, aí é onde me gera problema. Eu, pensando aqui nessa parte de gestão de pessoas, e gente, não é simples, né? Você certamente já conviveu com mentira, roubo, traição, ego elevado, ego por dinheiro. Você aprendeu sobre isso no processo de contratação, no processo do meio ou no desligamento? Onde é que você mais aprendeu sobre esses problemas que as pessoas trazem? Da mentira, do roubo, da traição, do ego, do dinheiro? Eu acredito que foi mais no momento em que eu fui traído. Depois que a bomba estourou, é que eu tive o aprendizado maior disso. Por ignorância, muitas vezes a gente vai acreditando que isso não vai acontecer. Você vê os sinais e você ignora os sinais e fala, não, mas a pessoa não vai fazer isso. E aí, infelizmente, quando você vai empreender, você está aberto ao ônus do empreendedorismo. E o ônus do empreendedorismo estou sujeito a falir, estou sujeito a fracassar, e estou sujeito a ser processado, estou sujeito, né, a ser caluniado. Então, quando você se expõe ao empreendedorismo, essas coisas vão acontecer. E eu achava que o fato de eu ser cristão, o fato de eu ser uma boa pessoa, de eu ser um bom patrão, de eu ajudar os outros, não te blindava. Eu estava blindado, mas não me blindou. E aí foi muito frustrante quando isso aconteceu, extremamente frustrante. E aí você começa as perguntas, né? Tipo, poxa, e agora? Né?
Isso, e o que eu vou fazer? E aí eu ouvi uma frase de um amigo meu, né? Ele falou assim, cara, eu deixei de ser empresário porque a Bíblia manda amar as pessoas. e ele realmente deixou de ser empresário, né? E ele falou que eu deixei de ser porque a Bíblia manda amar as pessoas. E eu percebi que eu não conseguiria ser empresário e amar as pessoas. E eu quero ir pro céu, então eu preferi amar as pessoas e deixei de ser empresário. Então é um desafio você conseguir amar as pessoas apesar delas mesmas. Mas, entrando num assunto um pouco mais espiritual, isso não deveria ser um desafio, né, Marcelo? Deveria ser uma prática, né? Porque quando a gente olha, eu também não mereço o amor de Deus, né? Eu também não mereço, né, a misericórdia, né? O sacrifício de Jesus. E com certeza o que eu sou para Cristo é muito pior do que as pessoas fizeram para mim, né? E mesmo assim Cristo me amou com um amor muito maior. Então, deveria ser fácil, né? Eu me lembro da parábola do credor, né? Que houve o perdão. E eu olho para isso e falo, cara, eu sou miserável, eu preciso me esforçar mais em amar as pessoas, apesar delas mesmas, porque é o que Jesus faz por mim todos os dias. Eu fico pensando que a misericórdia, ela nos alcança quase que não, né? Todos os dias, todos né? Os Se você dias. considerar que a misericórdia se renova a cada manhã, eu amanheci hoje com as misericórdias renovadas. Mas a vantagem, que eu diria que é o plus, é que eu ainda tenho graça, não só misericórdia. Porque a misericórdia é fundamental, mas e quando é graça, né? E gerir negócio pensando em misericórdia e graça pode perder esse dinheiro também. Mas eu não sei, acredito que pelo seu método, sua forma de pensar, eu imagino que você vai manter a ideia de amar as pessoas, de prepará-las, independentemente delas te traírem, delas deixarem o seu salão, deixarem o ambiente, forem para outro lugar. Essa é uma questão que está no seu DNA, vai continuar. Aí a gente entra num ponto que a gente vai aprendendo, que é a questão da decisão. E essa decisão, para mim, ela não é baseada numa força humana, mas na influência do Espírito, né? De que é decidir perdoar, né? Tem algumas pessoas que a gente decide perdoar, como muitas vezes pessoas já fizeram isso comigo, né? Eu acredito que é o meu dever fazer isso, né? De decidir perdoar a pessoa. E você realmente, assim, colocar tudo aquilo num cantinho, né? E fazer o maior esforço possível para você não ir resgatar essas questões daquele cantinho, né? Então, essa decisão diária, né? Posso dizer assim que é diária, porque às vezes bate no coração. E você fazer aquilo que Cristo fez por nós, buscar fazer aquilo que Cristo fez por nós, que é o mandamento bíblico, né? E atribuir isso às pessoas. Ok, a gente vai fechar esse bloco, e nesse bloco que vem agora, a gente vai falar um pouquinho mais de fé no mundo dos negócios. Caleb, na sua visão, qual é a maior diferença do seu trabalho para os demais de mercado? A experiência, o método, a cultura, o padrão, o atendimento? Eu acredito que é a visão de excelência. Então, de novo, volto para os pilares. O servir com excelência, ele é o maior diferencial. Então, hoje, dentro da visão que eu tenho de negócio, o Profeta está em 30% daquilo que eu quero construir. Com relação à entrega, com relação ao atendimento do cliente. Eu acredito que dá para ir muito mais longe. Então, nós fomos se não o primeiro, um dos primeiros do Brasil a ter uma clínica de estética avançada dentro de uma barbearia. E a gente vai além disso. Então, além da clínica estética, do atendimento estético, a gente vai trabalhar com a parte da saúde. Então, tudo isso é realmente assim, pensado em servir o cliente, em entregar para o cliente a melhor solução. Onde que isso na prática vai acontecer, Marçal? É algo assim, qualquer barbearia que você for no Brasil hoje, se você senta na cadeira para cortar o seu cabelo e de repente você está com caspa, seja por época do ano, chuveiro quente ou alguma dermatite, alguma coisa desse tipo, o máximo que vai acontecer com você é o barbeiro fazer uma piadinha, limpar lá a caspa da capa e brincar com você, cortar o seu cabelo e mandar você embora. E aí, dentro da minha visão de negócio, isso não faz sentido nenhum. Que se eu mexo com a saúde masculina, ali, a imagem masculina, eu preciso resolver esse problema.
E a solução disso não está no shampoo do Cristiano Ronaldo. A solução disso está na saúde capilar. Então, hoje o Profeta, ele consegue atender o cliente na saúde capilar de modo completo. Então, não faz sentido um cliente sentar lá, estar com calvície e virar piada. Pô, tá ralo aqui, e virar brincadeira. Metade aqui já. E que é o que acontece normalmente, né, em outros lugares. Lá no Profeta, eu quero que o cliente sente lá na cadeira, e aí eu tenho uma solução completa para que ele volte a ter os cabelos de forma natural, né? E essa solução é oferecida ali para ele de forma que ele não precise se envolver nisso, que entra um outro ponto que para mim é muito importante. Toda solução que depende do cliente para acontecer não é uma solução eficaz. Então, e o mercado hoje está assim, as pessoas vendem cursos e mais cursos, que daí você assiste, você interpreta, você aplica, se deu certo, parabéns, se não deu certo, problema seu. E isso não é uma solução real. E a solução real está na onde você senta comigo e eu soluciono o seu problema. E você não precisa se envolver para que isso aconteça, ou ter um envolvimento mínimo possível. Eu queria entrar no tema imagem, mais uma vez, estética, autoestima masculina, porque o homem é... Quem gosta, gosta. Quem não gosta, faz piada às vezes. Tá se arrumando demais. Parece que agora você nem é mais aquele rosto masculinizado e tal. Como é que você tem feito para quebrar isso? E como é que o homem tem enxergado isso na tua visão de ele, homem, também cuidar do rosto, do corpo como um todo? Acho que o primeiro ponto é que o mercado tem amadurecido muito. Então esse não é um trabalho só meu. Então o mercado ele tem exigido um pouco mais da imagem masculina e ele tem colocado um pouco mais essa necessidade dentro do público masculino. Então a gente viu uma curva, Marçal, no negócio hoje, especialmente tratando da estética masculina, que aconteceu muito com aquele cara que chegou lá. Então, o homem ele sempre foi objetivo em construir. Foca em construir, construção, elevar o negócio. Só que nisso, muitos deles perdem a família, né? Você vê bastante isso nos legendários, né? Você consegue trabalhar muito isso, os legendários trabalham muito isso. O cara perde a saúde, né? Perde cabelo, engorda, né? Por quê? Porque ele coloca tudo isso em segundo, terceiro plano e foca diretamente em conseguir construir o que ele precisa. E aí, por conta, né, do Instagram e dessa expressão maior de imagem do mercado, o cara se viu na necessidade de mostrar quem ele é através da imagem. Então, existe um conceito muito antigo, lá na Grécia Antiga, que se chamava kalokagatia, que é um conceito grego, que os gregos usavam, de que o belo é bom. E todo homem que era considerado um homem de mentalidade superior, que é o homem mais poderoso entre os outros homens ali, o mais inteligente, o mais sábio, que tinha essa representatividade, essa representação de autoridade, ele era o mais musculoso. Era o homem que tinha um corpo mais estético e mais forte. Até porque não existiam os recursos, né, que a gente tem hoje para isso. Mas os ricos da época, eles gastavam em torno de 8 horas por dia com o cuidado do corpo, para representar a beleza. E não para ser o mais bonito somente, mas porque ser o mais bonito representava ter uma mentalidade superior. Que é o que a gente vê hoje, o mesmo conceito a gente vê hoje no empresário que tem um carro de luxo, no empresário que tem sucesso, no empresário que mora numa boa casa, né? Essa representatividade de, nossa, o cara tem uma mentalidade superior, que a gente usa muito o conceito comum de que, nossa, esse cara é fora da curva. Tem um mindset diferente, né? Que é aquela pessoa que a gente admira. Só que o mercado vai mudando. Especialmente no público masculino, porque daí ele vem trazendo essa ideia justamente na performance. E aí existe essa necessidade do cara ele ter dentes bonitos, cabelo bem cortado, uma pele bonita e um conjunto corporal ali, né, uma estrutura corporal bem alinhada. Então, a gente viu isso, por exemplo, no Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, de 10, 12 anos atrás, né? Ele era gordo, desleixado, usava a roupa tudo, né, largada, tudo com a medida fora. Hoje em dia, ele já, né, passou por uma estilista, usa uma roupa melhor, emagreceu, né, fez uma harmonização. Pablo Marçal, outras figuras aí, né, do mercado fizeram o mesmo caminho. Então, todos eles que chegaram lá,
e precisam continuar mostrando a imagem, eles não têm uma necessidade de negócio de fazer isso, mas de mostrar que eles chegaram lá. Então, isso me ajudou muito nesse conceito. Então, as pessoas que buscam a estética hoje, buscam por 2 motivos. O primeiro, porque ele chegou lá e ele precisa mostrar quem ele é através da imagem. E o segundo é o ascendente, que ele quer mostrar através da imagem quem ele gostaria de ser. Então, esses 2 públicos são os públicos, é o público que procura a estética hoje, que entende o quanto a sua imagem vai favorecer nos seus negócios, na sua família, em tudo que ele vai fazer. Agora, necessidade de um certo cuidado também, né? Que é, eu construí aquela imagem, mas eu não cheguei lá. Exatamente. E aí eu sou uma embalagem razoavelmente bonita. Talvez o caminho mais adequado é aquele que está no caminho da conquista do sucesso e que, para celebrar ou para coroar isso, ele vai ter uma imagem de respeito. Seria isso, né? Isso, exatamente. Então, o mercado, ele traz muito isso, né, Marcelo? Porque hoje a imagem, ela vende primeiro do que qualquer outra coisa. Então, antes de você falar, antes de você mostrar o seu conhecimento, né, antes da pessoa saber quem você é, ela vai ter uma referência sua pela sua imagem. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode abrir portas ou fechar portas. Então, isso depende muito de como você se apresenta, né, de quem é você. Então, tudo isso são coisas assim que a gente precisa construir. E aí existe um problema no mercado, que o picareta sabe disso. E aí o picareta se aproveita disso e ele constrói uma imagem de quem ele não é, e daí entra o empreendedor de palco, né, o coach, o terapeuta e as pessoas que usam de um artifício de imagem e emocional para criar uma ideia de referência, de autoridade que ele não tem. E aí ele vende e engana as pessoas, né? Vou acionar a tecla SAP aqui. O picareta é o cidadão que eventualmente não tem a competência que quer ter, mas se veste como se tivesse aquela competência, né? Exatamente. E aí é até fácil você notar. Às vezes até na roupa, você sabe que a roupa não tem uma determinada qualidade, mas ele acha que tem, ele se posiciona como se aquilo fosse a melhor roupa do mundo e logo isso, no primeiro discurso ou no primeiro negócio que ele fecha e não tem entrega, fica pelo meio do caminho, né? Exatamente. Então, aí eu levanto um ponto muito importante, que esse ponto não é sobre o picareta, mas é sobre o cara que sabe o que está fazendo. E aí muitas vezes esse cara que sabe o que está fazendo, que já trilhou esse caminho, que sabe levar as outras pessoas no caminho que ele trilhou, ele não está conseguindo levar as pessoas e ter resultado porque ele não está cuidando da imagem. Então essa é a importância. Olhando agora para o ponto de vista de um cristão, que é o seu caso, você enxerga de que maneira o cristão no mundo dos negócios? Você vê conflito em alguns pontos, e você falou de um empresário que disse, ó, se for para amar as pessoas, ser empresário, eu vou ter que escolher uma a outra. E escolheu, ó, vou amar e não ser empresário. Mas também você vê a oportunidade de ser luz e ainda performar? Então, para mim, eu divido esse ponto em 2 partes. Primeiro, uma cosmovisão cristã, né? Então, o mundo precisa de empresários cristãos. Precisa de pessoas que sirvam com excelência, precisa de pessoas que estejam interessadas em ser interessantes e não em ser interesseiras. Então, o mundo precisa de negócios honestos, o mundo precisa de corretores que falem a verdade, de vendedores que vendam soluções, de médicos que executem curas, de treinadores que levem as pessoas a evoluir. O mundo precisa, né, de empresários cristãos. Então, eu não concordo com o fato do empresário deixar de ser empresário porque é difícil ser cristão e empresário. O mundo precisa, porque senão a gente está perdido. Imagine qualquer comércio que a gente for entrar e a gente está na mão de bandidos ou de pessoas que não têm escrúpulos ou valores ou princípios. Aí a gente está enrolado, né? Tudo que a gente for fazer a gente vai perder. Então esse ponto assim é o que eu enxergo e eu acredito muito naquela frase, né, que Lutero falou: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Isso é honrar a Deus. Então quando você faz o seu melhor naquilo que você se propôs a fazer e você serve as pessoas e a sociedade com a solução, com o serviço, com o produto que você tem, você está honrando a Deus. E o segundo viés, que daí entra na parte prática, essa é a parte, né, bonita. Mas a parte prática é que realmente o mundo, ele é um mundo mau e você vai estar em desvantagem, né? Tem um versículo que fala, né, que os filhos das trevas, eles são mais habilidosos, né, nos negócios do que os filhos da luz. E isso é uma verdade. E aí você não consegue competir
não tem como você competir com o desonesto. Você sempre vai perder. Você nunca vai ganhar. Por quê? Porque ele está disposto a fazer coisas que os seus princípios e valores não deixam você fazer. Então, por exemplo, né, você está com uma agenda vazia. E aí você não posta nenhum story, você não fala nada, porque você está com a agenda vazia. E aí você vai fazer um marketing, vai fazer alguma coisa para buscar encher a sua agenda. E o desonesto, ele olha e fala, gente, estou com a agenda lotada hoje, e gera o princípio da escassez, mesmo estando de agenda vazia. E isso é uma mentira, mas a mentira vende. Então, essa é uma ilustração bem, né, simbólica, mas ele parte desses princípios, né, em que pessoas chegam até você e incentivam pessoas que saíram da sua empresa, cercam pessoas que saíram da sua empresa para te processar, para te prejudicar. E você jamais faria isso por princípio. Então, essa desonestidade o empresário vai enfrentar. E isso não tem solução, porque o mundo é mau. Você tem que olhar para essa situação, que é o que eu tenho aprendido na prática, e falar, Deus, o Senhor é minha justiça, que é o que a Bíblia fala, né? O Senhor é meu juiz, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Então, se o Senhor está permitindo isso, me ensina o que o Senhor quer me ensinar, mas eu entrego isso nas tuas mãos, porque não tem como eu fazer justiça, e eu sempre vou sair perdendo. Então, nesse ponto da moralidade, você sempre vai sair perdendo. Você estava falando do mundo ser mal, né? Eu tive uma professora de MBA, eu nunca vou me esquecer. A gente geralmente aula de sexta-noite, sábado o dia todo, domingo de manhã. Estudávamos em Londrina e era um MBA em gestão empresarial. Ela vinha do mercado, era uma mestre na área. E ela dava aula e no meio da aula dava uma parada assim, né? E ela engrossava a voz, ela dizia assim, quero lembrá-los que o mundo corporativo é mau. Aí ela seguia a aula. Aí ela falava, entrava num tema, numa teoria, ela terminava e falava assim, quero lembrá-los que o mundo corporativo é mau. Eu vivi isso, posso dizer que realmente a gente passa por esse tipo de situação, e aí vem a minha pergunta. Você teve alguma decisão difícil que você tomou por conta dos seus valores, custou caro no curto prazo, mas valeu a pena no longo? Eu acredito que sim. A parte do valer a pena eu ainda não cheguei nessa parte. Porque existem muitas coisas que eu acredito que vão fazer sentido só lá no reino eterno. Nem sempre a gente vai conseguir colher tudo o que é para colher, né, das bênçãos que Deus tem para nós aqui. Porque a maior bênção de todas é a salvação. Mas eu já me vi numa situação onde, empresarialmente falando, era melhor eu tomar uma decisão, né, judicial, onde eu poderia alavancar o meu negócio, ganhar muito dinheiro e resolver problemas de conflitos assim imediatamente. E eu optei por não fazê-lo por caráter e por entender que essa não era a vontade de Deus. E eu tomar o prejuízo e eu não ter o lucro. E aí assim, não tem história bonita, né, do valeu a pena, que daí lá na frente aconteceu tal coisa e eu ganhei. Ainda não chegou essa história? Não chegou, e eu acredito que talvez não chegue, porque não é sobre Deus ter o melhor para você no sentido de que ele vai te recompensar financeiramente, mas sobre você obedecer independente das circunstâncias. E a gente vê várias histórias disso na Bíblia, né? Tem lá os momentos em que você faz o voto de fé com Deus e Deus lá na frente te honra, mas existem situações onde você faz o voto de fé e Deus só queria de você o voto de fé. Então, como por exemplo a história de Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida e ele guiou o povo até lá. Então ele só viveu o deserto, né? O Canaã, que foi prometido para todos, não foi para ele, né? Mas o ministério dele era a obediência. E é lógico que ele vai ter a recompensa na glória, né? E a gente acredita nisso. Mas na terra não veio, a recompensa terrena não veio. E às vezes é sobre isso, é simplesmente sobre você obedecer a Deus, tomar o prejuízo e falar amém, Senhor, né? Então, e isso não é fácil. Isso depende de um coração assim, que tem que estar em comunhão com Deus, senão você não consegue. Pensando nos próximos passos do seu negócio, expansão, novos serviços, modelos de, não sei se novas unidades, alguma coisa digital, formação de profissionais, o que você colocou no seu radar para os próximos, digamos aí, a gente antigamente falava de 5 anos, né? Hoje fala-se de 3, 2, às vezes 6 meses, né? Não sei em que prazo, mas vamos pensar em 1 ano. O que você tem no radar? Então, para contextualizar, então a gente veio de uma barbearia executiva do Profeta, né? Então a gente já fez um trabalho diferente no sentido de atendimento com excelência e nichar para um público um pouco mais exigente. E aí a gente inovou
colocando a parte estética e inovamos mais uma vez colocando a parte clínica do Profeta. E hoje a nossa construção para esse ano, né, é o que a gente está buscando construir para esse ano. Eu estou montando uma equipe nova no Profeta. Eu vou manter a base que eu tenho dos profissionais, mas todos eles estão já engajados dentro desse projeto de estudo para que a gente siga 3 bases de atendimento ali na barbearia, que é algo que não existe no mercado. Então, além da parte, né, estética de massagem, aparelhos, depilação, podologia, manicure, a parte clínica do botox, harmonização, que a gente já atua hoje, a gente vai entrar, né, como a primeira barbearia aí no Brasil que vai atender a parte de visagismo completa, mas visagismo de verdade, não visagismo fajuto que tem no mercado, de entender a personalidade, né, do homem e transmitir essa personalidade através de uma imagem. E aí profissionais tecnicamente qualificados, que é o que faz a diferença hoje. Existem muitos bons profissionais que sabem cortar bem cabelo. Inclusive, abre parênteses, né, tem alguns profissionais que são muito bons barbeiros e se posicionam como visagistas, né? Mas o visagismo não tem nada a ver com corte de cabelo. O visagismo tem a ver com construção de imagem, personalidade. Então é algo totalmente diferente. E aí associar isso à saúde capilar. Então hoje eu estou trabalhando para montar uma equipe onde meu profissional é terapeuta capilar, visagista e um excelente profissional técnico, que consegue englobar a saúde, a forma e a parte de aplicação ali do corte de cabelo. Então, isso, 365 dias aí pela frente para construir essa equipe. Então, isso é 1% do mercado aí da barbearia. Tem capacidade intelectual de estudo e habilidade prática para executar isso. Você, em especial, vai ficar só na gestão de tudo isso ou você vai se envolver em algum projeto? Não, nesse projeto eu tô descendo do meu cavalo ali para entrar no campo de batalha com o pessoal, e eu vou ser o precursor desse desenvolvimento. Então, eu não vou testar isso com os meus profissionais. Eu já estou, né, refinando os últimos pontos do conceito e eu vou aplicar isso numa carteira de clientes selecionados e validar esse modelo novo de negócio. Então, eu vou descer para fazer essa aplicação, vou fazer esse atendimento, vou mostrar esse valor para o mercado, para os clientes, e enquanto isso eu já estou treinando os meus profissionais para fazer isso. Inclusive fiz uma contratação essa semana passada, e trouxe um profissional de São Paulo para cá, justamente para compor o time nesse novo formato, nesse novo conceito, que é um padrão assim, bem acima do que o mercado está acostumado, bem diferente. E eu tenho muito prazer nisso porque é excelência. Vai bater bem, né, com os seus valores, né? Servir, excelência, verdade. Vamos para o encerramento aqui, as 3 perguntas finais e perguntas de respostas objetivas para que a pessoa saia pensando, olha, entendi. De repente não viu o episódio todo, peguei esse final e estou entendendo. Que conselho você daria para o Caleb de 16 anos que já liderava e começava cedo? Não dê a volta nos problemas, aprenda a resolver eles. Qual hábito você acredita que mais sustenta a sua performance como empreendedor? A oração. Você levanta de madrugada, né? Madrugada bem cedo, né? Bem cedo. Eu costumo levantar às 5 da manhã. E é nesse momento que eu costumo ter o meu momento de oração com Deus, que é onde eu não sou interrompido. Mas é fundamental. Tem um conceito que eu tenho levado comigo. Uma vez eu ouvi, abrindo um parênteses, eu vi um vídeo do Silvio Santos, que perguntaram para ele qual que era o segredo do sucesso dele. E ele respondeu que era sorte. E eu fiquei irritado de ouvir aquilo, assim, eu fiquei inconformado. E aí o cara falou, não, mas não era sorte, você fez isso, você fez aquilo, você construiu aquilo outro. Ele, sorte, pura sorte. Não, mas e tal coisa, sorte. Não, mas você fez não sei o que, você teve sorte, mas você levantou cedo, trabalhou, tudo foi sorte. E eu fiquei extremamente inconformado com aquilo, que pra mim não fazia sentido, porque acabava jogando algo pra Deus, né, no sentido de que Deus dá pra um, não dá pra outro, Deus é injusto então, e aquilo não fez sentido pra mim. Mas eu aprendi que daí nesse momento eu comecei a ler alguns livros, esses livros de autoajuda, fui pegar Paulo Vieira e Wendel Carvalho e outras coisas assim que eu fui ler, li alguns livros, Tony Robbins e outras pessoas que eu queria me desenvolver como empresário, e essas pessoas iam para uma outra linha. Você toma a rédea das suas vidas, você é o responsável pela sua vida, é você quem faz. E eu entrei num conflito muito grande. É Deus que faz, é eu que faço, quem faz o quê, que hora cada um faz o quê, né? E aí eu pude acalmar o meu coração quando eu entendi que era uma
né, num vértice ali, né, entre esforço e bênção de Deus. Então, eu faço o meu melhor, me esforço muito, então eu acordo 5 horas da manhã, eu trabalho até, né, 8 horas, 9 horas da noite todos os dias, e trabalho assim, às vezes até sem comer, direto, né, batido, para conseguir construir aquilo que eu preciso. Mas eu não faço nada disso sem falar com Deus, sem pedir a direção de Deus, sem pedir a orientação de Deus, sem pedir a bênção de Deus, porque tudo isso aqui que eu construo é vazio no final, se eu não tiver a presença e a direção de Deus. É correr atrás do vento, né? É. Caleb, muito obrigado. A terceira pergunta aqui, eu quero deixar até você pensar um pouco, mas se você pudesse dar um conselho prático para alguém nas próximas 24 horas, qual seria esse conselho? Você pode pensar, porque de repente a pessoa vai falar, vou começar por onde, vou fazer o que nas próximas 24 horas para empreender. Qual é o conselho prático que você daria para uma pessoa que está nos assistindo agora, né? Estamos aí começando a noite e essa pessoa precisa tomar uma decisão. Qual é o conselho prático para quem vai empreender nas próximas 24 horas? Eu acredito muito assim que existem muitos médicos que seriam excelentes enfermeiros. E o ego é o maior inimigo do empreendedor. É o que mais derruba o empreendedor, é o maior inimigo do empreendedor. E eu acredito que você entender as suas habilidades, na onde você é bom, e você performar nisso, independente do que a sociedade entende, então você pode ser um sorveteiro. O dono da Que Bom vende sorvete. E ele é multimilionário, porque ele faz isso com excelência e em escala. Então não importa o que você faça, importa que você tenha um grande conhecimento sobre aquilo e faça muito bem feito. Então, não deixa o ego atrapalhar. Tem muita gente indo para direito, para ser advogado, para ser médico, por ego. Simplesmente para ter o nome lá associado, fulano advogado, fulano médico, mas não tem vocação nenhuma para aquilo. Então, encontre o que você é bom de verdade e não tenha ego. Faça o seu melhor e você vai ser bem sucedido. Muito bem. Caleb, obrigado por compartilhar aqui com honestidade sua história, sua trajetória, os próximos passos, né? Nem sempre a conversa ela é romantizada, né? Nós falamos aqui de dores, né? De traições, falamos que mesmo assim a visão precisa ser mantida, que a excelência precisa ser colocada no nosso DNA e que o servir faz todo sentido. Então, se você que está aqui acompanhando esse podcast, o Caleb falou muito de servir com excelência e com verdade. E agora ele fechou dizendo, olha, vai empreender no que você é bom, mate o seu ego, não vá fazer o que a modinha diz que tem que fazer, faça o que você foi chamado a fazer. Gostei muito da ideia de, tem médico que seria um excelente enfermeiro, mas não se tornou um médico excelente, ficou mediano. Estamos citando o exemplo do médico, não quer dizer que isso vale só para essa classe. Deus abençoe, obrigado, até a próxima. Amém, eu que agradeço, foi um prazer. Valeu, falamos com o Caleb Duarte, o tema aqui, empreendedorismo, falamos de pilares inegociáveis, falamos de diferenciação, falamos de movimentos que o mercado exige com uma visão de negócio e posicionamento e falamos que só a visão não adianta, é preciso execução. Se você não viu essa entrevista, se você de repente pegou agora no final, eu digo, volte, reveja e aprenda. Até a próxima.